Amém? Abra sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 10. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 10. Eu quero ler com você apenas o versículo de número 23. Jeremias, capítulo de número 10, apenas o versículo 23. Aqueles que acharam, diga glória a Deus. Então eu vou esperar você um minuto, para que juntos possamos ler a palavra do nosso Deus. Olha, irmãos, já está projetado aqui para ficar mais fácil para você. Então eu vou convidar, uma vez que está projetado, para fazermos unânimes esta leitura. Vou contar até 3, então nós vamos ler a palavra do Senhor. 1, 2, 3. Só os homens, dá para só os homens nós fazermos esta leitura bem bonito para Jesus? 1, 2, 3. Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha dirigindo os seus passos. Agora vamos ver se as mulheres superam os homens na leitura. Então eu vou contar até 3, eu vou pedir às mulheres que façam essa leitura. 1, 2, 3. Agora vamos fazer todos juntos novamente. 1, 2, 3. Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir dos seus passos. Obrigado a você, tenha bondade de sentar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, obrigado por esta palavra, Jesus. Obrigado, Deus, por esse tempo que o Senhor está nos permitindo de poder compartilhar com a tua igreja, assim como eles já nos ajudaram, Senhor Deus, fazendo a leitura deste e enfatizando, Senhor, porque sabemos que é o Senhor quem dirige o nosso caminho, é o Senhor que dirige os nossos passos. Por isso, Senhor, nós enfatizamos tantas vezes aqui nesta noite. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero compartilhar com vocês sobre esse texto, porque embora ele já se remonta a mais de 2.600 anos, desde que ele foi escrito, mas é um texto que continua sendo bem presente nas nossas vidas. É um texto que continua falando poderosamente aos nossos corações. É um texto que continua tão importante quanto foi para os seus dias. E eu creio que esta noite o Espírito Santo, ele vai revelar a cada um dos nossos corações, e ele vai nos convencer através desta palavra, a mudar a nossa forma de ver, a nossa forma de andar e a nossa forma de avaliar as coisas. Como homens e mulheres de Deus, nós temos que buscar um coração quebrantado, um coração humilde, para entender o que Deus quer falar conosco, para entender como Deus quer falar aos nossos corações, e como Ele deseja falar aos nossos corações. Eu sei que Deus, Ele está falando nesta noite com homens e mulheres de Deus, homens e mulheres que têm compromisso com Ele,
a fim de que venhamos, irmãos, entender que os nossos planos, que os nossos pensamentos, ainda que pareçam direito aos nossos olhos, no final, é sempre o desejo do Senhor que vai prevalecer, é sempre o desejo do Senhor que vai permanecer, porque foi o próprio Senhor que disse que não somos nós que determinamos o nosso caminho, não somos nós, porque, amados, nenhum de nós somos tão sábios, ou sábios o bastante, para conseguir conduzir a nossa vida, ou orientar o nosso próprio caminho, pela nossa própria sabedoria. Todos nós temos a necessidade da direção do Senhor, todos nós temos a necessidade da sua graça. Sem ela, igreja, o nosso caminho ficaria um caminho muitas vezes sem rumo. Sem ela, o nosso caminho muitas vezes nos perderíamos. Mas o Senhor, nesse texto em que lemos, Ele deixa muito claro que não é do homem o seu caminho. Quem conduz o meu caminho e o seu caminho é o Senhor. Quem dirige o meu caminho e o seu caminho é o Senhor. Porque se não fosse o Senhor, nós não andaríamos pelo caminho certo. Porque se não fosse o Senhor, nós não escolheríamos o caminho certo. Se não fosse o Senhor, nós não executaríamos aquilo que verdadeiramente é bom. Mas é por causa do Senhor que nós fazemos coisas boas, fazemos coisas que são duradouras, fazemos coisas para termos uma vida plenamente felizes. O que Deus está dizendo aqui nesse texto é que nenhum homem, é que nenhum ser humano, por mais que ele ache que tenha o controle total da sua vida, ele não tem. Nem o controle total da sua vida, nem as circunstâncias que lhe envolve. Muitas circunstâncias que envolvem o homem, ele não tem controle. Por isso, igreja, os nossos caminhos, eles não estão nas nossas mãos. Razão pelo qual eu intitulei esta mensagem com esse tema: quem está direcionando a sua vida? Quem? Muitos são tentados a achar que Ele está no controle. Muitos são tentados a achar que Ele tem o domínio. Muitos são tentados a achar que é próprio da natureza humana pensar que seu destino, pensar que o destino do homem está nas suas mãos. Quantas pessoas acreditam que o fato de planejar bem a vida, o fato de planejar bem a sua caminhada, isso trará certamente uma vida plena, ou trará certamente uma vida frutífera. Mas o texto em que lemos na palavra de Deus nesta noite nos alerta: não cabe o homem determinar o seu caminho, e nem o que caminha dirigir os seus passos. Não cabe o homem dirigir o seu caminho, nem o que caminha dirigir os seus passos. O que o Senhor está dizendo: por mais que o homem seja tentado a achar que ele está no controle, que ele tem a direção, que ele sabe o que fazer da vida dele, que ele sabe o que é certo, Deus está dizendo para mim e para você: você não é senhor da sua vida.
Nós não somos senhores da nossa vida, nem do nosso futuro. Nenhum de nós podemos controlar todas as coisas que sobrevêm ou que acontecem na nossa vida. Quando nós lemos esse texto de Jeremias capítulo 10, nós vamos entender a razão porque vem o Senhor falando pela boca do profeta este versículo. Israel estava vivendo um momento muito conturbado, não apenas politicamente, mas também religiosamente. Politicamente estava uma disputa de poder entre as superpotências. A Babilônia nesse tempo era uma superpotência. Estavam ali disputando, estavam ali mostrando o seu poderio. Em contrapartida, não apenas politicamente, mas religiosamente, o capítulo 10 de Jeremias relata a condição que o povo está. As reformas que o rei Josias fez, as reformas de poder abolir ali a idolatria, a reforma no templo, ali assumir as turmas de sacerdotes, isso tudo se perdeu. Até aqueles pastores que estavam no campo com as suas ovelhas, as ovelhas tinham deixado de procriar, as ovelhas não estavam aumentando. E o Senhor vai dizer através do profeta Jeremias: fala para eles que o rebanho não está aumentando por causa da idolatria, mas que eles se arrependam, mas que eles voltem. E nós vemos um estado tão difícil, aquilo que tinha sido estabelecido, aquilo que tinha sido plantado no coração do povo de Israel, se perdeu novamente. A idolatria começa a tomar conta, o povo começa a viver uma mentira, o povo começa a viver algo que Deus já tinha desejado tanto tirar do coração deles. Mas como ser humano é difícil, igreja. Quantas vezes nós optamos por aquilo que desagrada a Deus? Quantas vezes nós optamos em fazer aquilo que não é da vontade do Senhor? Mas é nesse cenário em que o profeta Jeremias é levantado. É nesse cenário que o profeta Jeremias começa a conclamar ali a Israel, em especial a nação de Judá, dizendo para eles que eles se arrependessem dos seus pecados, que eles voltassem para o Senhor, senão eles sofreriam nas mãos do exército da Babilônia. Mas Jeremias foi ignorado, não deram ouvidos para Jeremias. Os contemporâneos de Jeremias tiveram ali como uma pessoa problemática, uma pessoa que estava incomodando. Eles não se preocupavam com o que Jeremias dizia, eles não se preocupavam com a orientação de Deus falando por meio da boca do profeta. Não apenas não se preocupavam, como também não se importavam com as consequências. Imagina, irmãos, Deus estava falando com o povo da aliança, Deus estava falando com a nação de Judá, Deus estava falando com um povo escolhido, mas a condição que eles estavam aqui era uma condição totalmente fora da vontade de Deus. Faziam planos, mas Deus não fazia parte dos planos. Faziam projetos, mas Deus não fazia parte dos projetos. Demonstravam ser senhor do seu presente, demonstravam ser senhores do seu futuro. E quando nós olhamos as Escrituras Sagradas,
650 anos depois, o apóstolo Tiago vai escrever sobre a brevidade da vida. Ele vai escrever como a vida é frágil. Ele vai escrever e ali ele traz uma advertência. Se você olhar nos versículos 14 e 15 de Tiago, capítulo 4, ele vai dizer assim: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e logo se dissipa. Em vez de dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, fazemos isto ou aquilo. Olha a recomendação que Tiago traz. Em lugar do que deveis dizer, em vez de fazer um projeto, em vez de dizer vai ser dessa forma, se o Senhor quiser, eu farei. Se o Senhor permitir e eu viver, eu vou fazer. Irmãos, todos os nossos projetos e todos os nossos sonhos, eles são realizados se o Senhor quiser. Todos os nossos projetos e os nossos sonhos, eles são realizados se o Senhor abençoar. Então, homem de Deus, mulher de Deus, considerar a vontade de Deus e obedecê-lo é ter plena convicção de que Deus conhece todas as coisas, que nós não somos senhores, nós não conhecemos o nosso futuro. Deus, ele enxerga de forma mais ampla do que nós enxergamos. Deus conhece as situações de uma forma muito mais ampla, coisa que eu e você não enxergamos. Eu quero dizer algo para você, homem de Deus, mulher de Deus, nós não podemos esquecer que se seguirmos a orientação do Senhor, nós vamos colher dentro da vontade do Senhor. Se nós, amados, quisermos e obedecermos à vontade do Senhor, Isaías capítulo 1, versículo 19 diz que comeremos o melhor dessa terra, se quiserdes e ouvires. Mas se eu quiser e se você quiser, algo que eu e você precisamos entender é que precisamos dar autoridade a Deus para mudar nossos planos, dar autoridade a Deus para mudar nossos projetos. Ele sabe o que é melhor para nós. Deus sabe o que é melhor para a minha vida, Deus sabe o que é melhor para a tua vida. Não é eu e nem você que sabemos de fato o que é melhor, ainda que às vezes parece bom aos nossos olhos, ainda que às vezes parece que está dentro da vontade de Deus, mas quem sabe é Deus. Quantas vezes muitos têm preferido fazer do seu jeito, quantas vezes muitos têm preferido fazer da sua forma, sem considerar a vontade de Deus para a sua vida. Quantos, irmãos, projetos e sonhos não têm sido realizados sem considerar a vontade de Deus? Quantos têm esquecido de levar em conta o que Deus disse? E o que Deus disse foi esta palavra: não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem o que caminha dirigir os seus passos. Era isso que Jeremias gritava para o povo, era isso que Jeremias conclamava ao povo. Pessoas que estavam tão seguras de si mesmo, pessoas que achavam que o caminho deles
não pertencia mais a Deus, que eram capazes de dirigir a sua vida sem a orientação de Deus. Igreja, a teimosia era tanta, a autossuficiência era tanta, era tão grande, a ponto de não considerar Jeremias como um profeta, a ponto de desconsiderar as orientações que ele trazia, porque a partir do momento que Judá considerasse Jeremias como um profeta, eles deveriam obedecer, porque o profeta era o mensageiro de Deus para falar com o povo. E uma vez que eles não estavam ouvindo nem o profeta, nem a orientação do Senhor, o cativeiro era inevitável. Mas Deus não queria, irmãos. Deus não queria que seu povo fosse para o cativeiro. E eu fiquei pensando nisso, porque tantas vezes nós sofremos as consequências em nossas vidas por causa da nossa teimosia. Quantas vezes somos cabeça dura? Quantas vezes somos teimosos? Desconsideramos a vontade de Deus, as instruções de Deus. Eu quero dizer, irmãos, para você nesta noite, às vezes nós ficamos queixando, porque Deus não fez isso, porque Deus não fez aquilo, porque Deus não manifestou a sua glória, porque Deus... Mas vai olhar a vida dessa pessoa como é que está. Vai olhar a vida desta pessoa como ela está andando. Igreja, às vezes nós ficamos dizendo: Senhor, eu não estou entendendo. Senhor, eu não sei porque está acontecendo. Senhor, eu não sei como isso pode acontecer. Igreja, quando Deus fala conosco, é para nos colocar no trilho de novo. Quando Deus fala conosco, vale a pena nós ouvirmos. A palavra de Deus é imutável, Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo. Às vezes, amados, nós pensamos que temos o controle, mas nem eu e nem você somos senhores da nossa vida. Nem eu e nem você somos senhores do nosso futuro. Nós temos um Pai. Nós temos um Pai que é Deus. É Ele quem aplana, é Ele quem corrige, é Ele quem disciplina, é Ele quem consola, é Ele quem orienta, é Ele quem protege, é Ele que tira os obstáculos do caminho que tem te cansado. É Ele. Existem muitas coisas na nossa vida que poderíamos evitar se nós tivéssemos esse entendimento. A vida é nossa, mas quem direciona é Deus. A vida é nossa, mas quem está direcionando é Deus. Amados, e quando nós tivermos esse entendimento, nós não andaremos mais como a nossa cabeça manda, nós não andaremos mais como o nosso coração quer, como a nossa imaginação nos direciona. Eu quero dizer algo para você nesta noite: ou damos ouvido ao que Deus está falando, ou vamos ter problemas. Ou damos ouvido, ou vamos ter problemas. Porque se depender da nossa natureza, nós vamos ter problemas. A nossa natureza, ela sempre quer alimentar o nosso egoísmo para, em primeiro lugar, buscar os nossos interesses. Em primeiro lugar, buscar os nossos projetos. Em primeiro lugar, buscar os nossos sonhos. Mas a palavra do Senhor, ela diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas.
O reino de Deus deveria ser a prioridade da nossa vida. O reino dos céus deveria ser a prioridade da nossa vida. O reino dos céus deveria ser a prioridade de tudo. Mas às vezes nós não priorizamos o reino, priorizamos nós. Às vezes nós não priorizamos o reino, priorizamos o trabalho. Às vezes nós não priorizamos o reino, priorizamos outras coisas. E Deus está falando conosco. Ou nós damos ouvidos ao que Deus está falando, ou nós vamos ter problemas. Amado de Deus, igreja do Senhor, não podemos esquecer a recomendação desse texto inicial, que não cabe o homem dirigir os seus caminhos, não cabe o homem determinar os seus caminhos. A palavra do Senhor diz que os passos de um homem bom são dirigidos pelo Senhor. Os passos de um homem bom é o Senhor que vai direcionando. Por isso eu quero dizer para você nesta noite, é Deus que conduz os nossos planos, é Deus quem conduz os nossos projetos. Ele sabe o que é melhor para mim, Ele sabe o que é melhor para você. Se Ele sabe o que é melhor para você, e não sou eu e nem você que está direcionando a minha vida, nem a sua vida, e é Deus. Se é Deus que está dirigindo, a nossa responsabilidade diante do Senhor é obedecê-lo. Faça Ele o que nós queremos ou não faça. Se Ele fizer o que nós estamos querendo, glória a Deus. Mas se não servir, se não fizer, eu vou continuar obedecendo da mesma forma. Faça Ele o que queremos ou não. Se Ele não fizer, eu vou continuar servindo do mesmo jeito. E às vezes parece que nos falta esse entendimento. Igreja amada, quantas pessoas já estão determinados a continuar firme? Quantas pessoas já estão determinadas a caminhar no propósito que Deus determinou? Glória a Deus pela sua vida. Mas isso só é possível para aqueles que priorizam a vontade de Deus. Isso só é possível para aquele que prioriza a vontade de Deus acima da sua vontade. Igreja amada, no nome de Jesus, Deus pode satisfazer plenamente as nossas necessidades. Não pense que Deus não tenha esse total controle da sua vida, porque tem. É a palavra do Senhor que diz: não cabe o homem determinar os seus caminhos. Quem te garante que o teu amanhã vai ser tão bom como o dia de hoje? Ou quem te garante que o dia de amanhã vai ser tão ruim quanto o dia de hoje? É Deus que sabe. Oremos para que seja muito melhor que o dia de hoje. Mas nós não temos essa sabedoria. Quando nós lemos o capítulo 10 de Jeremias, amados, esse capítulo mexe conosco, porque Deus queria que o seu povo não fosse para o cativeiro. Como Deus usou o profeta para falar com o povo, como Deus usou o profeta para que o povo não fosse levado para a Babilônia. Deus queria, na verdade, restaurar o seu amor no coração daquele povo. Deus queria, na verdade, restaurar o amor do seu povo para com Ele. Não queria que um povo
o seu povo fosse levado, fosse subjugado. Não. Deus não queria que seu povo vivesse ali, olhando todos os dias para o rosto daqueles que os maltratavam. Não. Deus queria que seu povo continuasse sendo protegido. Deus queria que seu povo continuasse sendo orientado por Ele. Mas naquele momento eles não estavam mais escutando ao Senhor. E eu fiquei pensando sobre isso, porque parece que quando olhamos um texto desse, isso só acontece com Israel. Só aconteceu com Israel, mas não, irmãos. Esse texto é para nós. Se nós não dermos ouvido à palavra do Senhor, vai passar os dias e nós também vamos parar de escutar a voz do Senhor. Vai passar os dias e também nós não queremos mais escutar Deus. Vai passar os dias e nós vamos estar envolvidos com nossas coisas, e Deus vai ser deixado de lado. E eu quero te dizer uma coisa: da mesma maneira como Deus queria restaurar o seu amor, o amor do seu povo para com Ele, Deus também quer restaurar o nosso amor para com Ele. Deus também quer mexer no nosso coração. Sabe, irmãos, porque Deus quer mexer no nosso coração? Porque muitas vezes nós achamos que não tem problema, que vamos lidar com facilidade, que vamos lidar com tranquilidade em muitas coisas, mas não sabemos lidar. Igreja, olhemos o exemplo de Judá. Foi inevitável o cativeiro, porque não quiseram ouvir Deus, embora Deus quisesse restaurar o seu amor. Mas como eles não ouviram, foram para o cativeiro. E ali foram passando os anos. E ali foram passando os tempos. Ali foram passando as décadas. E a saudade começou a vir. E o desejo começou a vir. O aperto começou a vir. Porque nós não sabemos viver sem Deus. Igreja, nós não sabemos viver sem Deus. Aquele povo estava vivendo lá na Babilônia. Quantas vezes tinha vontade de estar na cidade santa, mas estavam privados. Tinha vontade de estar adorando no templo, mas não podiam. E às vezes nós começamos a olhar para nós, e nós vemos quantas vezes nós nos parecemos com Israel. Às vezes no primeiro momento não tem problema, talvez porque Deus não fez para você na hora que você queria aquilo que você esperava. Talvez tenha pessoas aqui que têm conduzido já há algum tempo a sua vida dentro do seu próprio modo. Eu quero dizer algo para você: o deserto às vezes é necessário para fazer pessoas olharem mais para Deus. Sabe, igreja, por favor, me escute. Por favor, deixa Deus restaurar o seu amor por Ele. Por favor, me escute. Não conduza a sua vida sem direção, sem orientação e sem proteção. Não conduza a sua vida, porque talvez hoje não faça falta, mas vai fazer. Talvez
Talvez hoje não tenha problema, mas vai ter. E a vontade de Deus não é que você sofra. A vontade de Deus não é que você fique longe. A vontade de Deus é que você esteja na presença dEle todo o tempo. Igreja, porque se você não estiver na presença de Deus, vai vir a saudade. Se você não estiver na presença de Deus, vai vir a vontade. Às vezes vontade de louvar, às vezes vontade de pregar, às vezes vontade de estar adorando, às vezes vontade de estar, Senhor, eu só quero me derramar na Tua presença. Às vezes, eu não sei se você sente, mas às vezes eu sinto. Às vezes o nosso coração anseia tanto Deus, mas às vezes nós precisamos dizer: Deus, eu sei que eu estou privado, eu sei que eu preciso ter comunhão com o Senhor. E às vezes você precisa dizer para Deus: Senhor, eu nem penso em não estar perto do Senhor. Sabe, irmãos, quando eu fui fazer a oração inicial nesse culto, eu tive uma visão, e não aconteceu. Mas eu sei que Deus pode fazer acontecer. Eu vi entrando aqui por essa porta algumas pessoas. Pessoas que talvez hoje não tem mais valorizado escutar Deus. Pessoas que deixou de escutar o Senhor, mas que veio a saudade, mas que veio o desejo. Amados, quem sabe hoje, nesta noite, talvez você esteja revoltado, revoltada com Deus. O porquê disso na tua vida? Sabe que muitas coisas que acontecem na nossa vida é como se Deus dissesse para você: eu te avisei lá no começo, eu te avisei lá no início, eu te orientei. Mas quem sabe você está aqui hoje, ou você está nos assistindo através dessa live hoje, e nós sabemos que tantas pessoas têm voltado para o Senhor, tantas pessoas têm desejado voltar por braços do Pai, porque entende que não dá mais para continuar sem ouvir a voz dEle, porque ele sabe que não dá mais para continuar sem ter comunhão com Ele, não dá mais para continuar essa caminhada sem sentir Ele perto de você. Entenda, meu irmão, minha irmã, entenda, você que está longe, não faz sentido você continuar com essa saudade sem voltar para o Senhor, porque você já está com saudade. Não dá mais, não dá mais para você continuar resistindo, não dá mais para você continuar sem que você esteja na presença dEle. Então eu quero desafiar você nesta noite: não continue privado de viver a presença de Deus na sua vida. Não continue privado nesse deserto. Que esse desejo
eles venham a ser uma realidade na sua vida, porque Deus quer proporcionar alegria no teu coração, Deus quer proporcionar alegria na tua alma. O Senhor está colocando a sua presença para você adorar, para você louvar, para você glorificar. Deus está colocando a sua presença para você sentir Ele tocando no teu coração. Deus quer proporcionar alegria ao seu coração hoje. Não fica resistindo. Sabe, o maior problema de Judá foi resistir à voz do Senhor. Se Judá tivesse se arrependido, se Judá tivesse voltado, eles não teriam ido para o cativeiro, eles não estariam na Babilônia por 70 anos, porque Deus queria restaurar o seu amor. Não espere mais deserto na sua vida. Não espere mais deserto na sua vida. Não continue fugindo. Não continue buscando refúgio. Entenda que Deus quer te trazer de volta. Entenda que Deus quer te trazer de novo. Entenda que não dá mais para você continuar longe. Entenda que Deus quer te restaurar de novo. Em nome de Jesus. Só Deus pode suprir essa necessidade que você tem. Você tem buscado em tantas coisas, mas Deus na verdade quer que você volte para Ele. Volta para Ele hoje. Toma uma decisão. Entrega os teus caminhos nas mãos de Deus. Sabe, igreja, ontem eu estava preparando esta mensagem, meditando nessa mensagem, e muito vinha ao meu coração acerca de pessoas que precisam alinhar sua comunhão com Deus. Deus já tem falado há algum tempo. Deus quer restaurar a sua comunhão com Ele, mas na verdade você tem falado palavras que têm desagradado a Deus. Você tem um pai. Não sei se é você que está aqui ou você que está me assistindo, porque Deus não me revelou aonde era, mas eu sei que tem. E Deus quer trazer você de volta. Deus quer trazer você de volta. Você não é senhor da sua vida. Você tem um pai que te corrige, que te disciplina, que te orienta, que te conduz. E Ele quer que você volte. Eu não sei se você está aqui, ou não sei se você está me assistindo. Se você estiver me assistindo e quiser, olha, deixa eu te falar uma coisa. Hoje Deus está te dando a oportunidade para restaurar o seu amor com Ele. Para de ficar fugindo. Se você estiver me assistindo e quer tomar esta decisão, escreve aí no chat. Escreve aí no chat. Sou eu preciso voltar. Sou eu e eu preciso dessa comunhão com Deus. Não dá para continuar longe dele. E se é você que está aqui e sabe que precisa voltar, levante a sua mão e diz: eu quero voltar hoje.